Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso momento de meditação. E como você já viu aí no título, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. E eu peço, melhor dizendo, que você fique até o final, para assim não você apenas ter um entendimento daquilo que vamos abordar e meditar, mas para que você também esteja exposto totalmente para receber as bênçãos do céu. Então, antes de mais nada, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos uma oração ao Senhor. Vamos orar juntos, então? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado por mais uma oportunidade de meditar na Tua Palavra, de refletir em temas tão oportunos e importantes para a nossa vida. Que nós apenas não meditemos, mas que possamos refletir e, acima de tudo, ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas para ter a força necessária para viver essa mensagem. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação, como você viu aí, é ser ou usar. Duas opções são apresentadas. Você quer ser ou você quer usar? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, junto comigo, na carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 24, que diz assim, ó. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Na busca pelo desenvolvimento da identidade, fica sempre aquele questionamento: o que é mais importante? É mais importante ser alguém ou é mais importante ter algumas coisas? Você há de convir comigo e de confirmar que no mundo aí afora, eles sempre valorizam o fato de ter. Você precisa ter. E eu vou citar alguns exemplos. Você precisa ter uma boa casa, precisa ter um carro, você precisa ter um bom emprego que lhe paga muito bem, você precisa ter um bom casamento, você precisa ter e muito ter. E talvez por conta dessa vasta lista do que você precisa ter, você acaba se frustrando quando não consegue ter algumas coisas e por não ter essas coisas, você acaba pensando que não é ninguém. Será que essa é a cosmovisão bíblica? Será que o que é mais importante é aquilo que você tem ou aquilo que você é? Quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente percebe que o Senhor ele não está interessado em nós por aquilo que temos. E glória a Deus por isso. Porque dentro do conceito espiritual, nós não temos nada de bom. E por não termos, então nós ficamos à mercê exatamente da graça de Jesus. E louvado seja Deus por isso. Deus, ele não valoriza as pessoas pelo que elas têm, mas pelo que elas são. Por isso que o mais importante é sermos. Ah, Davi, então eu não preciso me preocupar em dar, vamos dizer assim, um bom conforto à minha família, procurar viver uma vida confortável? Não é esse o ponto. Você pode ter todas as coisas, desde que isso não norteie a identidade sua, desde que isso não defina quem você é. Você pode viver uma vida maravilhosa, com muito conforto, luxo e tudo, mas tudo isso não define quem você é, não mostra quem você é, não valoriza a pessoa que você é. E quando nós passamos a avaliar isso, entendendo que o mais importante é ser, aí nós nos encontramos agora com a palavrinha que foi mencionada no tema, o ato de usar. Hoje as pessoas talvez não estejam tão preocupadas com a situação de ter, mas com a situação de usar. Por conta da facilidade do acesso às coisas, antigamente, por exemplo, eu sou da época que você tinha que ir numa locadora, olhar uma prateleira cheia de opções de filmes e escolher ali, ver se está disponível a fita ou DVD para você assistir. Você assistia no outro dia, já devolvia, a não ser que fosse final de semana, que ficava para devolver na segunda-feira. Ou seja, como as coisas ficaram tão acessíveis que hoje para você assistir um filme basta abrir a internet e ali o filme está disponível para você. Talvez hoje nós estejamos um pouco viciados em usar. E isso tem trazido um grande mal, porque até mesmo nas nossas relações entre pessoas, nós talvez estejamos tratando as outras pessoas
como meros objetos. Isso é um fato. Você pode analisar, por exemplo, como andam as situações dos casamentos. Hoje já se tornou comum as pessoas se darem em casamento e matrimônio e dentro de alguns dias, semanas, meses, alegarem que eram incompatíveis, que o amor acabou, que não era aquilo tudo que esperava, que houve ruídos na comunicação e tantas outras desculpas. Pelo fato das pessoas não valorizarem o ser da outra pessoa, e sim o que elas podem agregar, e sim no que elas podem proporcionar, as pessoas hoje acabam tratando as outras como meras mercadorias, meros objetos. E isso não é bom. Isso não é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Será que hoje nós não estejamos caindo no mesmo problema das outras pessoas que tanto vemos com tanta facilidade aí mundo afora? De estar tratando as pessoas como objetos e apenas usando? Eu espero que não. Eu espero que essa não seja a nossa realidade. Eu espero que a gente valorize as outras pessoas pelo que elas são. E elas são filhas de Deus. Elas são a menina dos olhos de Deus. Elas são o bem mais precioso de Deus, a ponto que Ele deixou o céu para morrer por elas, para verter o seu sangue na cruz do Calvário por cada uma delas. O Senhor desceu do céu e veio ao encontro dos seus filhos, porque não era o que eles tinham, não era o que eles poderiam proporcionar para Deus, mas era pelo que eles eram, ou seja, pelo que eles são. O ser é mais importante. O usar não deve ser uma ação nossa. Por isso, Paulo, dando um conselho ali para os hebreus, para os irmãos hebreus, ele diz o seguinte: meus queridos, cuidem uns dos outros. Façam isso com amor. Se preocupem com uns com os outros. Zele pela vida uns dos outros. E como o texto conclui de maneira bem interessante, ele fala o seguinte, olha, e façam isso expressando as obras. Não basta dizer que você valoriza as outras pessoas. Não basta dizer que você acredita que o ser é mais importante. Se as suas ações demonstrarem o contrário, você precisa provar, você precisa mostrar que de fato você valoriza as pessoas pelo que elas são. Isso é expressado na prática de boas obras. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Papai do céu continue falando a mim e a você, que a sua misericórdia continue se renovando a cada dia para cada um de nós. E claro, que Ele conduza a mim e a você novamente amanhã, para esse momento tão especial do nosso dia, o nosso Momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.